Olá, muito bem. Está começando mais uma entrevista aqui no canal da ABI TV. Hoje, dia 14 de março, vamos lembrar os 5 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Conosco hoje, dois jornalistas importantíssimos para a nossa imprensa no Rio de Janeiro e também no Brasil. Vera Araújo. Tudo bem, Vera? Muito obrigado por ter vindo e por atender nosso convite aqui na ABI. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e poder ajudar. Enfim, esse caso é um caso muito emblemático e tanto eu quanto o Chico, a gente mergulhou a fundo nesse caso. Obrigada, Marcos. Obrigada, Luiz Paula. Okay. E Chico Otávio, né? Queridíssimo colega, assim como a Vera também, queridíssimo colega, ambos recebendo aqui recomendações de Marcelo Auler, né? Nosso líder. Obrigado, Chico, por ter vindo. Poxa, maior prazer, honra até, e dizer a você que é sempre importante estar lembrando do caso, né? Não deixando esse assunto ser esquecido. Portanto, eu acho que esse programa é uma bela oportunidade. Prazer estar aqui. Luiz Paulo Lima, nosso colega, amigo e parceiro aqui da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da ABI. Tudo bem, Luiz? Vamos juntos mais uma vez? Tudo bem, tudo bem. Prazer, Chico. Prazer, Vera. Vamos lá, mais uma vez. Acho que vai ser muito legal. Eu quero começar falando sobre o livro que vocês lançaram em 2020, né? Mataram Marielle, né? Marielle Franco e o Anderson Gomes, né? E vocês, logo no título, vocês levam o leitor para pensar esse crime, né? esse assassinato, como um fato relevante do submundo do crime carioca. Então, o livro, a gente vai mostrar ele na tela daqui a pouco, da editora Intrínseca, e eu queria saber de vocês, né? Ele foi lançado em 2020, naquela época a questão da autoria ainda não... do disparo, né? Dos executores, né? Se não me falha a memória, naquela época ainda não estava resolvido, e o livro buscava identificar o autor dos disparos. Ele tem 7 capítulos. Eu queria que vocês introduzissem um pouco a ideia do livro, como é que vocês conceberam o livro. Eu começo com a Vera e depois eu passo para o Chico Otávio falar um pouco também sobre o livro. Vera, como é que surgiu a ideia do livro? Demorou muito tempo? Vocês discutiram o que para resolver esse trabalho? Bom, de novo, eu gostaria de agradecer o convite da ABI, né? E é muito importante nós tocarmos nesse assunto, porque isso foi de uma... Eu e o Chico, a gente não tinha trabalhado juntos ainda, né? Foi uma ideia do jornal de usar, né, a nossa expertise, né, e na área da investigação policial, Chico na parte da investigação na área da política, e nós começamos a juntar forças para poder tentar conseguir trazer informação aos leitores, porque é muito importante pontuar, Marcos, que naquela época a gente estava numa intervenção, né? A gente estava começando a intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, e foi uma época muito complicada para conseguir informações. A gente não estava tudo fechado, a gente não conseguia nada, nós jornalistas de modo geral, e eu e o Chico começamos a fazer uma investigação própria nesse caso, e começamos a reunir muitas informações. Nós demos passos muito importantes. Eu consegui descobrir 2 testemunhas que a polícia não encontrou. Eu e Chico conseguimos levantar motivações que a polícia não tinha descoberto até então, e a gente acabava, com isso, a gente conseguiu abrir um canal, e as informações com a polícia, né, para poder, né, haver uma troca, porque eles viram que eles estavam sendo bypassados por nós, né, Chico, com as nossas informações, e aí, conversando, eu e o Chico, a gente começou a dizer, a gente tem tanta informação que muitas vezes não cabe no jornal, no papel, e nem no site, e aí o Chico e eu, a gente discutimos assim, poxa, bom, né? Vamos escrever um livro? Vamos começar a separar essas informações? E aí nasceu a ideia do livro. Pode ir, Chico. Fala, Chico, vai você agora. Assim, para mim, foi uma cobertura sofrida. Graças a Deus, a Verinha estava ali do meu lado, essa experiência dela na área de segurança, ô Marcos, porque assim, cara, é muito campo minado. Você nunca sabe em quem confiar.
você não sabe exatamente a seriedade do trabalho de investigação, porque a gente tinha ali uma história, né, anterior, mesmo antes da morte de Marielle Anderson, de crimes ligados à contravenção, ao jogo, e à milícia, que ficavam em aberto, inquéritos que eram esquecidos em alguma gaveta da Polícia Civil e nunca terminavam, entendeu? Isso tinha uma razão. Então, assim, para mim, foi difícil tentar entender toda essa confusão interna, né, de polícia, junto com o Ministério Público, até que a gente, né, Vera, a gente resolveu ter uma linha própria de trabalho. Esse foi, digamos assim, a nossa melhor resposta a essa cobertura meio bola dividida, né? É ter a nossa própria linha de investigação, é fazer as nossas próprias apostas, não ficar dependendo de vazamento de investigação, de relatório, de laudo pericial. A gente correr atrás, é o que a Vera falou no início, é gastar a sola de sapato. Eu acho que nesses 3 anos, né, de intensa cobertura, diria aí mais ou menos 2018 a 2020, chegando um pouquinho a 2021, a gente queimou muita sola de sapato e eu acho que esse foi o melhor resultado que a gente pôde oferecer para a cobertura. Certo. Luiz, vou passar a pergunta para você, Luiz Paulo Lima, nosso colega aqui da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da ABI. Vai, Luiz. Então, Chico e Vera, o que norteia, né, o jornalismo investigativo é o interesse público, né? A gente contar alguma coisa que não, por várias razões, essas informações elas não circulam, né? Uhum, contar a história, principalmente numa área, no caso da Marielle, não é só Rio de Janeiro, né? O mundo inteiro, né? Tudo quanto é canto se fala dela, né? Quer entender quem foram os mandantes, quer entender quais os interesses que estavam em jogo, né? E o trabalho do jornalista é fundamental nisso, né? Eu acho que vocês fizeram pelo menos mostraram que a morte da Marielle foi algo pensado, na minha opinião. Foi algo premeditado, foi muito planejado, bem premeditado, né? Planejado. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso, de como é que as barreiras que vocês encontraram, né? Que deve ser muitas barreiras, mas por onde vocês começaram a construir as narrativas? Por onde vocês se apegaram e falaram, bom, aqui é o fio do novelo, é por aqui que nós vamos entrar, já que um está mais especializado na política, né, das influências políticas, e outra questão policial deles. Bom, na questão policial, né, eu posso falar o seguinte, que a primeira coisa, no dia do assassinato da Marielle, né, eu estava até de folga, né, estava fora do Rio, mas aí meu editor me ligou, né, eu acho isso interessante até para que muitos colegas, muitos estudantes vão ver, né, a nossa live e explicar e dizer que, primeiro, não tem folga, né, Chico? A gente é jornalista 24 horas. E ligaram para mim, meu editor me ligou assim, Vera, houve um crime aqui no Rio, parece que envolvendo uma parlamentar, e a gente queria que você tentasse levantar alguma coisa. Eu lá, no Nordeste, numa praia, ótimo, maravilhosa. Eu falei, tá, então parei ali, aquele meu momento, fiquei começando a levantar as coisas, descobri que era a Marielle, avisei, mas aí a redação já tinha mandado um repórter lá, obviamente já tinha até informação, mas obviamente a gente procurou. E aí acabou, né? Eu voltei correndo e mesmo na folga eu peguei e comecei a fazer uma investigação paralela e a primeira coisa que eu fiz foi visitar o local do crime e também o gabinete da Marielle, justamente para tentar ver ali aquele trabalho de jornalismo investigativo puro mesmo,
para ver se tinha algum resquício, aí alguma coisa que chamasse atenção. E já de cara encontrei uma tia da Marielle que tinha vindo do Nordeste e falou muita coisa dela, falou sobre as conversas que ela tinha tido com Marielle, que a Marielle estava muito preocupada antes do assassinato, justamente com questões políticas, estava sendo pressionada pelo partido, justamente por conta, porque naquela época era candidata, né, era sub do Tarcísio, né, e para o governo do Rio, e aquilo já começou a chamar atenção, já mostrou aquele viés político, quer dizer, um certo viés político que a gente tinha que investigar. E no local eu descobri 2 testemunhas que eram as mais que estiveram mais próximo do local, quer dizer, que estavam do lado da ocorrência, que a polícia não chegou, e as pessoas disseram justamente que até a direção que o carro tinha tomado, o carro dos assassinos, durante a emboscada, informação que nem a polícia tinha. Ou seja, a gente estava à frente da polícia naquelas investigações. Conseguimos descobrir, outros colegas conseguiram imagens do carro, e foi assim que a gente começou a construir. Aí a parte política, o Chico pode explicar até melhor esses detalhes por conta disso, né? Dessa coisa de pessoas envolvidas. Chico, onde é que você estava na noite do crime? Você estava na redação? Você já estava em casa? Estava em casa. Estava em casa. Naquela mesma noite eu comecei a produzir também matérias espontaneamente. Eu não me lembro exatamente o quê, mas informação política. Ô Marcos, eu queria destacar aqui, Marcos Luiz Paulo Verinha, uma coisa assim que a gente combinou no início da cobertura e que nos deu uma vantagem, acho, sobre a investigação oficial, que era a seguinte: apostar em todas as linhas de investigação, não descartar nenhuma. Cara, estranhamente, que é uma coisa assim que eu não consigo entender até hoje, a polícia foi numa linha só, ficou nessa linha até que, mais ou menos, segundo semestre de 2018, essa linha caiu e foi, digamos assim, substituída por uma outra linha de investigação. Eu estou falando, mas não sei se a Vera lembra exatamente, mas qualquer coisa em torno de agosto, setembro. Então, a gente teve, assim, cara, 4 meses que eram meses essenciais, estratégicos, decisivos para uma investigação, nos quais os responsáveis apostaram numa única linha de investigação que depois se mostrou equivocada. Então, nós já saímos com uma vantagem ali de estar dentro dessa linha, trabalhando na nossa sola de sapato, em cima da tese da polícia e de outras teses também, né? E isso nos deu essa vantagem, né, desse olhar mais plural para as possibilidades do crime. Por isso que eu te digo, cara, eu sofri, mas aprendi um pouco, e o melhor antídoto é ter essa independência na cobertura. Ótimo. Só lembrando, eu esqueci de dizer no início dessa entrevista, que a Vera Araújo e o Chico Otávio são repórteres do jornal o Globo, e estão acompanhando esse caso do assassinato da Marielle e do Anderson desde o início, né? A Vera com mais tempo na apuração policial, né? E o Chico com mais tempo também na cobertura política, então juntou. Eu acho que foi o casamento perfeito, né? Virou até uma obsessão, eu diria, cara. Virou uma obsessão. A gente passava mais parte, né, mais tempo juntos, né, do que com os nossos pares, né, Chico? Vera e Chico, eu tenho uma curiosidade, eu acho que seria bom a gente trazer também a questão do local, né? Se vocês, tudo que vocês apuraram e escreveram até agora, se vocês conseguiram explicar para os leitores do Globo por que aquele local foi escolhido. Porque existem algumas informações que vocês mesmos trouxeram de que, por exemplo, as câmeras, né, de segurança ali da prefeitura, naquele dia ou há alguns dias, estavam sem funcionar, né? Há uma linha de investigação apontando que não foi por acaso, que aquelas câmeras estavam desligadas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, Vera, por favor, sobre o local.
O crime aconteceu perto da estação, para quem está fora do Rio, né? Da estação do metrô do Estácio, né? Um local de muita circulação de carros, de veículos, mas comentasse um pouco sobre isso, aquele local perto do Morro do Estácio, enfim, ali tem o Hospital da Polícia Militar, que também é perto, do outro lado fica o prédio da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Que nós chamamos aqui no Rio de Piranhão, então é sobre esse local. Tá, posso explicar assim, Marcos. Como eu falei, eu fui ao local, né, até para fazer, eu acho que isso até a gente fala no nosso livro, no Mataram Marielle, justamente porque a importância da gente ir em loco, né? E olha que eu fui no local quase uma semana depois, praticamente, numa terça-feira, o crime aconteceu no dia 14 de março de 2018, e eu fui numa quarta-feira, e eu fui numa terça-feira no local, uma semana depois. E lá no local eu fui justamente no horário que foi por volta de 9 e pouco. E como você pontuou, Marcos, isso é importante para mostrar, você fazer um raio-x daquele local. Havia um relógio, uma câmera que não funcionava, que a câmera era só para contagem de veículos, ela não fazia filmagem, ela não filmava as placas dos carros passando, nada disso, né? Era um local assim central, perto do Hospital da Polícia Militar, perto de um hospital da Polícia Civil, foi na calçada, em frente na calçada do Hospital da Polícia Civil. Havia um centro de menores, né? Abrigo de menores infratores, também próximo, um posto de gasolina, a estação do metrô, assim, na cara da estação do metrô de Estácio, que tem um movimento, pessoas... quando eu fui para lá, eu até fiquei um tempo antes porque o crime aconteceu por volta de 9h13 da noite, 21h13, mas eu fui, assim, tipo, um pouco antes, tipo 8h40, por aí, e fiquei sentada, porque tinha uma concessionária ali também, né? Na época de uma concessionária grande, sentei na escadaria e fiquei observando quantas pessoas passavam, o número de pessoas que passavam pelo local, que tipo de gente passava. Tinham pessoas que também faziam exercícios físicos naquela área ao redor do metrô, que moravam pela região. Então, a gente começa ali fazendo um raio-x, pouca luz, tinha muito pouca iluminação. E como o Luiz Paulo falou sobre a questão do planejamento, isso chamou a nossa atenção, a minha atenção e a do Chico, porque era um local assim, muito propício. E depois, no adiantar das investigações, a gente soube que realmente o carro passou ali e percebeu um carro, né? Os assassinos fizeram o planejamento por 3, 4 dias da rota que Marielle costumava pegar. Porque mesmo ela tendo ido para a Casa das Pretas, porque naquele dia ela foi ela tinha colocado, inclusive, isso nas redes sociais dela, era um caminho obrigatório de Marielle. Por quê? Ela morava na Tijuca. Então, ela saía da Câmara Municipal, que fica no centro do Rio, na Praça da Cinelândia, uma área onde houve, né, todo mundo conhece, super conhecida aqui no Rio de Janeiro, com os Diretas Já e tudo, enfim, ali é um palco de político, né, forte, e onde fica a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, ela fazia esse caminho todos os dias da saída dela da Câmara. Só que naquele dia especificamente, ela tinha um evento na Casa das Pretas, que era bem próximo, assim, muito próximo da Câmara Municipal. E, obrigatoriamente, ela passaria ali. Então, isso tudo chamou a nossa atenção. Quer dizer, foi uma coisa muito bem planejada. O planejamento também em torno do tipo de arma que foi usada, uma arma que é uma arma precisa, usada justamente para escolta, uma arma que muito pouco usada em assassinatos, mas né, enfim, e poucas, digamos, organizações militares, assim, tipo, a Polícia Militar usa muito, a Polícia Federal também usa esse tipo de arma, que é uma metralhadora HP M5, né? E a outra coisa que também chama atenção, o tipo de munição, que era uma munição exclusiva, um lote exclusivo vendido para a Polícia Federal. Né? Isso é a importância, depois a gente queria até falar aí, Chico, sobre a importância da entrada da Polícia Federal nesse caso. Essa é a grande novidade. Exatamente. Eu agora deixo o Chico aí complementar, não é, Chico? Isso chamou a nossa atenção, do planejamento. Eu assim, acho, sinceramente, mas aí já entramos aqui no campo do achismo, né? Que, embora o crime tenha sido super bem planejado,
e talvez isso explique um pouco da dificuldade que a polícia tem até hoje de esclarecê-lo, né? Eles não mediram bem as consequências. Isso aí que eu acho que aconteceu. Não esperavam que fosse ter esse tamanho de repercussão. Não avaliaram bem o tamanho da Marielle e não sei se eles tivessem essa noção, teriam tido a ousadia de matá-la, não sei. Mas, de qualquer maneira, apesar de tudo, né, de toda a repercussão, a gente ainda continua com um inquérito aberto, né, que é o do mando. A investigação deu uma bela desacelerada nesses últimos praticamente 2 anos, até com, digamos assim, hoje uma reestruturação do Ministério Público que supercongestionou o GAECO, e dentro do GAECO a Marielle virou uma das muitas investigações. Até então ela tinha lá uma equipe exclusiva de promotores dedicados, né? Então ela virou mais uma lá no GAECO, e a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, eu assim, há muito tempo não tenho qualquer notícia de qualquer desdobramento desse inquérito que continua em aberto. Eu acho, já que a gente está aqui com um tempo limitado, que seria muito bom a gente falar da grande novidade, né, que é a abertura de um inquérito no âmbito da Polícia Federal, né? A Polícia Federal já tinha feito um trabalho anterior, um outro inquérito que a gente chamava na época de investigação da investigação, e ela, digamos assim, sacramentou, né, a farsa de uma suposta delação de um ex-policial militar, o Ferreirinha, Rodrigo Ferreira, não é isso? Isso. O Ferreirinha, que apontava o dedo para um vereador da Câmara Municipal, Marcelo Siciliano, em conluio com um miliciano chamado Orlando da Curicica. Então, a Polícia Federal teve que entrar em campo para concluir que isso tinha sido uma montagem, né, com o interesse, digamos assim, de embaralhar as investigações, como conseguiu fazer. E agora que a Polícia Federal volta à cena, eu acredito fielmente que a linha que ela iniciou lá atrás vai ser mantida. Ou seja, a Polícia Federal deve dar sequência àquilo que ela já havia iniciado lá atrás, buscando os responsáveis por essa farsa, né, plantada pelo Ferreirinha, e que provavelmente é também o responsável pelo mando da morte da Marielle. Agora, o problema aí, Luiz, só para fechar, existe uma decisão do Superior Tribunal de Justiça tomada lá atrás, há uns 3 anos, firmando a competência nas autoridades estaduais. Ou seja, quem investiga é a Polícia Civil, quem denuncia é o Ministério Público Estadual e quem julga é a Justiça Fluminense. Então, assim, eu fico com uma dúvida aí, digamos, jurídica, somente da legitimidade desse trabalho da Polícia Federal, mas, no mínimo, pode-se dizer que esse inquérito vai pressionar as autoridades do Estado a voltarem a priorizar Marielle. É uma coisa importante, só para complementar o que o Chico falou sobre a investigação da investigação, que a investigação da investigação foi feita à época, né, foi em 2018, né, início de 2019, justamente pelo superintendente atual da Polícia Federal, que é o Leandro Almada, delegado Leandro Almada. E é importante que ele esteja hoje como superintendente da Polícia Federal, porque ele conhece o caso muito bem. Exato. Então, apesar de ele não ter sido designado, né, óbvio que ele é superintendente, eu não tenho dúvidas nenhuma, Chico, que ele vai dar o norte para o delegado que ele escolheu, que é um delegado também muito sério, para poder... Delegado do caso do farol dos bitcoins, exatamente, né? Fez um bom trabalho. Exatamente, o doutor Catrambi. E ele fez um ótimo trabalho no caso do Gladson, né, do farol dos bitcoins, e ele foi escolhido
pegar esse caso para cuidar do caso, né? Ele é o delegado responsável pelo caso do Marielle. Então, isso é interessante falar, porque as pessoas não estão ali caindo de paraquedas, porque o que aconteceu ao longo desses anos, como o Chico pontuou, em relação à Polícia Civil, houve 5 trocas de delegados da Polícia Civil. Quer dizer, até o processo da Marielle é imenso, tem mais de 30 volumes, né? Então, imagina o delegado lê 30 volumes, é uma coisa assim, cheia o caso é rocambolesco, cheio de nuances, detalhes. Então, até o delegado pegar de novo, ouvir, ler esse processo todo, já perde um tempo enorme. Então, isso houve realmente uma coisa, esse tempo todo se passou e não se investigou nada. Chegou as promotoras do GAECO, junto com o doutor Geniton, chegaram ao atirador, o Rony Lessa, e ao Elcio de Queiroz, o PMs, né, um ex-PM, Motorista. o motorista, né, que é o ex-PM, e o Rony Lessa, que é um conhecido matador, né, pelo menos era o que quando falava-se sobre ele na época, né, conhecido, e um policial, um sargento da Polícia Militar, que só agora, há pouco tempo, né, foi exonerado, né, foi excluído da corporação. Ou seja, 5 anos também depois, né? Então, isso é importante dizer que ali com o trabalho das doutoras Letícia Emily e da Simone Sibilio, que ficaram no caso em 2018, chegaram-se a quem executores do crime, mas não se chegaram aos mandantes nesse tempo, nesses últimos 5 anos, né? Luiz, eu já vou passar para você, só queria pegar o gancho deixado aí pelo Chico, lembrar que no último dia 22 de fevereiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou que determinou a instauração de um novo inquérito da Polícia Federal para ampliar a colaboração com as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle e de Anderson Gomes, que conduziu o veículo. Então, o ministro confirmando na prática o que ele disse no dia que tomou posse, que o governo iria atuar fortemente para responder à pergunta quem mandou matar Marielle. E o Chico também falou, não sei se foi o Chico ou a Vera, mas no escritório do crime, no Rony Lessa, né? No tal Rony Lessa, e no livro que vocês escreveram, Mataram Marielle, o capítulo 5, né, fala especificamente sobre esse escritório do crime. Eu aconselho, quem ainda não pôde ler e encontrar o livro do Chico e da Vera, é da editora Intrínseca. Nesse momento é importante para você conhecer detalhes do caso. Obrigado. Luiz, eu passo para a sua pergunta. Vamos lá. Tá bom. Algumas curiosidades, porque são vários fatos que eles não fecham, né? Vou dar um exemplo. Uma delação que vocês colocam no livro, uma delação sem prêmio. Quer dizer, eu nunca... Essa figura jurídica eu não conhecia. Quer dizer, nem a gente. Então, cheio de curiosidades, né? Eu li que a Fernanda Chaves, que estava no... quer dizer, ela não foi... A ideia, pelo que vocês levantaram, era de que todos iam ser mortos no carro, né? Mas houve a Fernanda que saiu praticamente ilesa disso. O que ela contou que vocês não contaram no livro ainda, ou se tem alguma informação adicional? Porque eu sempre acho que no jornalismo investigativo, o entorno, as pessoas, a voz, tem que ter uma consistência, né, de você estar lá todo dia, porque às vezes um detalhe pode fazer toda a diferença, né? Até comentei com vocês do livro do Crime de Torneleiras, do Joel Rufino dos Santos, onde ele conta a história da morte do Getúlio através do entorno do Palácio do Catete. Então, eu acho que era muito interessante vocês fizeram uma carreira solo, né? Independente. Isso também é uma coisa muito importante, não ficar amarrado nem com a justiça, nem com a polícia, com ninguém. Eu acho que queria que vocês comentassem isso, porque isso acho que é muito importante nessa condução das narrativas que vocês fizeram para o livro. Quer falar depois eu falo?
Vai, Vera, vai com trocar um você. pouco. Ah, então tá. Bom, isso foi muito importante e nos enche de orgulho, sabe, Luiz Paulo, porque a gente observa no dia a dia do nosso jornado, no jornalismo, né, de modo geral, que as pessoas pegam muitas coisas prontas, né? Ah, o delegado vai dar uma coletiva, ah, o secretário de segurança, ah, o presidente, enfim. Nós fugimos totalmente desse dia a dia. E isso é uma valorização do jornalismo investigativo que a gente sempre cultuou, sempre enalteceu e também é a nossa bandeira, sempre foi a nossa bandeira, a minha do Chico. Justamente porque nós sabemos que, a partir das informações precisas, porque a gente está pegando o ouro ali, né? Está pegando a fonte, né? A água da fonte. Né? Então, e aí, não vai ser exatamente aquilo que a gente vai, sem ninguém mexer na água, enfim, usando o exemplo da água da fonte. Né? A gente vai beber daquela fonte e vai colocar exatamente o que foi. Foi isso, isso, isso. Não vai ter ninguém que diz, vamos mudar um pouquinho isso aqui. Eu estou falando da fonte que chega, né? Tipo, eu não estou querendo dizer que todo mundo faz isso, obviamente, a polícia ou a fonte, né? Que passa a informação, né? Oficial, digamos, oficial que chega. Mas, obviamente, que o oficial nunca chega da forma que foi colhido da fonte. Então, eu e o Chico conseguimos trazer essa informação precisa, tanto que nós esbarramos no escritório do crime, né? Nunca tinha saído nenhuma informação sobre o escritório do crime. Foi uma coisa que nós fomos no submundo do crime, né? Eu tinha algumas pessoas que eu conhecia, e como nós percebemos que aquele crime era muito preparado, muito organizadinho, comecei a perguntar, quem poderia fazer esse tipo de situação, né? Desse crime tão bem planejado? Então veio a lista, vieram 5 nomes. E esses 5 nomes nós começamos a tentar relacionar com o caso em si. Né? O nome, obviamente, do Rony Lessa veio. E tem uma outra coisa importante. Quando veio essa história, que o Chico lembrou, que a polícia ficou muito em cima de só uma história, a história do Orlando da Curicica, junto com o vereador, nós procuramos o vereador Marcelo Siciliano, nós procuramos o Orlando da Curicica, que estava preso no presídio federal em Mossoró. Nós pedimos autorização, eu cheguei a pedir autorização para o juiz corregedor, né, Chico? A gente pediu, mas ele não deixou que eu fosse lá entrevistar, né, porque ele ia ser um de nós, né? E eu, obviamente, falei, não, deixa que eu vou. Aquela coisa, né? Aquela coisa da repórter policial, né? E só que o corregedor não deixou, mas permitiu que nós escrevêssemos uma carta para o Orlando da Curicica com perguntas. E o Orlando respondeu e começou a dar detalhes, e ele mesmo já veio com informações sobre os possíveis, com uma lista com os possíveis executores. E nessa lista batia exatamente com a lista que a gente tinha, né? Quer dizer, né? Realmente, aí na lista veio Adriano da Nóbrega, aquele policial do BOP, né? Ex-capitão, veio o Rony Lessa. Então, a gente começou a trabalhar em cima desses policiais, começamos a fazer pesquisa. Aí, sim, nós procuramos os nossos meios, o nosso acervo no jornal, né? E aí veio assim, coisas assim, eu sei que o caso né, o caso é pesado, mas veio coisas assim até hilárias. Eu fiz uma matéria com o Adriano quando ele foi preso. Falei assim, gente, eu assinei essa matéria em 2013, eu nem lembrava mais. Aí, né? Então, isso é bom porque refresca a nossa memória e a gente acaba descobrindo. Poxa, aí veio a história também das condecorações que eles receberam. Nós pesquisamos, né, Chico? Chico deu uma olhada naquele material da LERJ, aí veio a parte política bem forte em cima também, dos links, né? Então, isso foi realmente... A gente tem muito orgulho dessa investigação por conta disso, porque a gente começou a ver também as nuances, as ligações com crimes antigos que nunca foram elucidados. Né? Por isso que a gente bota no subtítulo, né? Como o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes escancarou o submundo do crime carioca, porque realmente todos esses crimes ligados à contravenção, a crimes de disputa territorial, porque o Rio de Janeiro tem essa coisa muito específica, né? A criminalidade, ela disputa territorialmente, daí o surgimento das milícias, né? Então, aí a milícia contra o tráfico e a milícia contra a própria milícia.
Então, eles começaram a se matar também, aí os assassinatos entre eles. Que aí a gente vê um Marcelo Diotti, que foi um empresário também, seria ligado à contravenção, que foi assassinado no mesmo dia que a Marielle foi assassinada. E ele teria sido assassinado por integrantes do escritório do crime. E aí, nisso, a gente falou, mas será que ele conseguiria, com o tempo? Aí vem a nossa análise, né? A nossa análise de tempo. Né? Será que o grupo do escritório do crime poderia matar quase que ao mesmo tempo a Marielle, que foi um crime no centro da cidade, quanto do Marcelo Diotti, foi um crime na Barra da Tijuca? Aí, quando começamos a olhar o tempo de travessia, quanto tempo daria para ele chegar a um local ou outro. Então, todo esse tipo de trabalho que a polícia, né, tinha que fazer, a gente também fazia, mas, obviamente, com um olhar mais jornalístico, né, que nós somos jornalistas. E, nesse caso, eu acho que é importante pontuar. Tá. Eu queria fazer uma pergunta para o Chico, especificamente sobre a confusa situação da portaria do condomínio Vivenda da Barra. Aquela famosa secretária eletrônica, né, que se chega lá e o porteiro liga, né, para uma tal casa e alguém atende, manda entrar, mas quem pediu para ir para aquela casa não vai para aquela casa, vai para aquela outra casa. Explica esse imbróglio para a gente aí, que muita gente já não lembra mais, lembrando que no condomínio era onde vivia o Bolsonaro, onde o Bolsonaro tem casa, e o Rony Lessa também morava lá. Marcos, eu só queria tocar 2 pontos importantes antes de entrar nessa tua questão. Primeiro, essa nossa entrevista com o Orlando da Curicica. A gente decidiu entrevistá-lo diretamente porque a polícia vivia dizendo que estava fechando uma delação. A gente vai a Mossoró para ele assinar. Aí voltávamos na semana seguinte à delegacia de homicídios. A gente está fechando com o advogado. Na outra semana, olha, só falta um detalhezinho, 2 itens e tal. Na outra semana, olha, agora a gente está falando com a mulher dele e tal. E nada de fechar a delação para fechar o caso, entendeu? Então, assim, demorou tanto que a gente resolveu tomar a iniciativa de nós ouvirmos o Orlando e não ficarmos apenas confiando naquilo que a polícia trazia dele. E não era nada disso, entendeu? Orlando nunca reconheceu o envolvimento de Marcelo Siciliano, Orlando nunca reconheceu o seu próprio envolvimento na morte da Marielle, muito pelo contrário, Orlando fala numa caixinha da DH, entendeu? Para o não esclarecimento desses crimes, e a gente detonou manchete, eu acho que foi manchete de jornal, entendeu? Foi. E aí, depois dessa matéria, né, que aí o Orlando foi ouvido pelo Ministério Público Federal e tal, veio a pá de cal. Mas a grande detonada foi essa matéria. E quando a gente encontrou nossas fontes da DH lá uns dias depois, né, uma delas veio assim, chorando para mim, dizendo assim, mas eu achei que vocês eram nossos amigos. Como é que vocês poderiam fazer isso com a gente? Cara, a gente é amigo do público, da sociedade, sem querer ser assim pernático, mas a gente não é amigo da polícia, cara. Sem dúvida, a gente não tem amizade. Mesmo que signifique um corte de uma relação que vai nos custar um preço, claro, né? Porque as portas vão se fechar, é algo que a gente resolveu assumir o risco de pagar. Legal. Entendeu? Muito bom. Não, isso é importante. Tem uma coisa que eu queria pontuar nessa que o Chico falou, foi que essa mesma fonte falou isso. Pô, mas eu pensei que fossem nossos amigos. A gente já tinha um caso, já tinha um suspeito na mão, uma história na mão, por que a gente vai correr atrás de outros? É inacreditável. Sim. Isso aí. São 2 coisas assim que eu não consigo. Tudo bem. Que falta de preparo. Gente, eu posso ter um certo amadorismo na cobertura de polícia, graças a Deus a Vera estava ali. Mas eu não consigo entender até hoje 5 trocas de delegados, entendeu? Que obrigam o cara que entra a demorar pelo menos uns 2, 3 meses, se ele tiver saco de fazer isso, de ler aquelas montanhas de material. Eu não consigo entender isso. Por que não se criou uma delegacia específica, uma equipe, uma força-tarefa, sei lá o quê? Aí os chefões lá diziam o seguinte, mas todo delegado que vai para titular da DH está qualificado, tem experiência. Gente, não é assim.
Ou pode ser que eu seja ignorante nesse tema, sabe? Mas eu não consigo entender. Parece que é de propósito, sabe, gente? É isso que eu ia falar. A gente fica até nos Porra! nossos brainstorms, né, que a gente, eu e o Chico, sempre tivemos no final de alguma, que a gente ia juntos, né, algumas situações, e discutimos, não é possível, tem alguma coisa errada aí. Não é Agora, possível. Há algum Marcos, interesse, né? Não é possível esperar trocar tantas trocas, uma enrolação, enfim. eu, assim, sinto frustrar aqueles que esperavam uma resposta diferente, mas eu acho que essa cena da portaria lá do condomínio Vivendas da Barra é aquilo mesmo. Ou seja, houve um equívoco e, para mim, o Lessa chegou lá e mandou chamar desculpe, o Queiroz chegou na porta e mandou chamar o Lessa para entrar. E aí, eu acho, Marcos, que nessa confusão, nessa politização, nessa polêmica, né, sobre a portaria, deu-se, né, ou questionou-se a credibilidade de uma superprova contra os executores. Superprova, que seria mostrar, através de provas cabais, que os dois, Lessa e Queiroz, se encontraram poucas horas antes do crime, entendeu? Agora ficou uma bola dividida, os advogados vão fazer uma esticando, um barulho danado para tentar desqualificar. Mas, para mim, gente, o que tem de mais importante nessa história da portaria foi a comprovação de que Lessa e Queiroz se encontraram antes do crime, independentemente se tem ou não família do Bolsonaro no meio dessa história. E também é importante pontuar, a gente até fez essa matéria, que houve um trabalho de perícia na voz, né, aquele equipamento da portaria, né? E realmente a voz era do Elcio e realmente a informação que ele pedia era o número da casa do Rony Lessa. Então, foi assinado por 4 peritos, ou 6. Enfim, seriam muitos peritos para jogar uma carreira pública fora, né? Enfim. Então, o jornal chegou a dar, nós demos essa matéria, então acreditamos também que realmente houve um equívoco, que os outros funcionários do condomínio também prestaram depoimento, eles confirmaram, e depois o próprio porteiro sabe, enfim, me equivoquei, enfim, tudo bem, as coisas acontecem, mas ficamos presos ao documento, à perícia em si, no equipamento, assinado por todos os peritos, enfim, seria jogar a profissão fora. Assim, gente, se vocês quiserem trabalhar com alguma coisa real e concreta, né, eu acho que a única que se achou até o momento foi uma carta recomendação do Jair Bolsonaro para que o Lessa, que perdeu a perna num atentado à bomba em 2009, salvo engano, fosse atendido pela ABBR, né, que é a Associação Brasileira de Reabilitação ali no Jardim Botânico. Isso é real, né? E na hora lá de que perguntaram ao Bolsonaro se ele conhecia o Lessa, ele negou e tal. Mas existia essa carta, portanto, se comprovou uma relação num cenário que todo mundo sabe que o Bolsonaro sempre deu muita atenção para esses caras, ainda mais aqueles que ele chama de guerreiro, né? Na verdade, o guerreiro, a gente sabe muito bem o que é um guerreiro. Mas essa carta, Chico, ela existia ou ela existe? Essa carta está nos autos do processo. Ela existe. Ela totalmente existe. Totalmente existe. Só que os investigadores não a consideraram relevante para efeito de investigação, mas ela existe. O Bolsonaro, efetivamente, lá atrás, em 2009, 2010, por aí, assinou uma carta como deputado federal pedindo à BBR que atendesse o Rony Lessa, que tinha perdido uma perna num atentado à bomba. Fato isso. E tem outro detalhe, tem outro detalhe, Chico. O presidente da BBR é justamente um médico que operou o Bolsonaro quando ele sofreu um acidente pulando de paraquedas e teve um problema na coluna, e o médico militar, médico do Exército, militar do Exército, era justamente presidente da BBR na época, o diretor da BBR na época
dessa recomendação para que atendesse o Rony Lessa na BBR, né? na instituição, no Jardim Botânico. Então, isso tudo... Tá. Obrigado, Vera. suspeito. Só uma vez lembrar aqui, desculpe te cortar, Vera, mas eu não posso esquecer de lembrar que nós estamos gravando essa entrevista sobre os 5 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Essa entrevista está sendo gravada no dia 7 de março, né? E nós agradecemos muito a atenção do Chico Otávio e da Vera Araújo. Vera e Chico também, uma outra questão que eu gostaria de passar em relação ao que aconteceu naquela noite e depois o próprio desdobramento, né, do trabalho de vocês. Como é que vocês trabalharam também a questão das fake news, né? Porque isso explodiu nos últimos 3 anos no Brasil e, certamente, né, o caso Marielle foi transpassado pelas fake news. Até que ponto isso... como é que vocês lidaram com esse tema da fake news na apuração, no cotidiano dessa apuração? O que surgiu de diferente? Qual o assunto que vocês podem ilustrar para dizer, espera aí, isso aqui não é verdade. Vamos apurar isso direito porque estão tentando plantar alguma informação que a gente sabe que não é verdade. Tem algum exemplo para citar, Vera? Tem sim. Logo no início das investigações, Marcos, veio uma informação de que Marielle teria um relacionamento com o traficante da Maré, que Marielle é cria da Maré, era cria da Maré. E botaram o traficante com uma montagem, né? Pelo que a gente percebeu, a gente investigou, como se estivesse junto com a Marielle, uma pessoa parecida com Marielle, enfim. E a gente, quer dizer, isso é surreal. E, inclusive, essa imagem, informações sobre isso começaram, né, a brotar nas nossas redes sociais, enfim, a gente olhou aquilo e pesquisou e levantou, investigou e viu que não tinha nada a ver, obviamente, e que já era uma coisa que a gente se depara muito no jornalismo investigativo, que é tentar macular a imagem, né? Criar alguma coisa em relação à vítima. Dizer, a vítima... Eu vejo isso todo momento, né? Esse fim de semana mesmo, posso dar outro exemplo, fato real agora, esse fim de semana, de informações que a gente sabe, às vezes são pessoas ligadas a... Enfim, eu não vou dizer de onde são, mas para não me comprometer, porque a gente está gravado, né? Mas a gente sabe mais ou menos algumas coisas de onde vem, enfim, tipo de fonte. Mas que chega, brota nas nossas redes sociais, dizendo assim, esse fim de semana, por exemplo, teve 3 jovens que foram assassinados, né? Em operações policiais negros, jovens negros. É importante a gente pontuar isso, até por causa do assunto relevante que nós estamos tratando, né? E, geralmente, vem a informação, ligado ao tráfico, e começa a plantar, mostrando uma imagem da pessoa com uma arma na mão, sabe? Então, essas coisas são muito comuns no nosso dia a dia de jornalista, de repórter, principalmente nessa área policial. Então, que a gente começa a dizer, não, aí o que a gente faz? Vai a fundo, de novo, procura a família, vê... se tem alguma ficha criminal, essas coisas, mas a família a gente sente muito. E tem umas coisas muito interessantes que a gente eu comentei isso até ontem com alguns colegas, gente, é muito interessante. Quando a família está ali, ajuda, a gente consegue fazer até um enterro, nunca manda a gente... Não, gente, por favor, mostra o enterro, é um aviso, aí mostra a carteira assinada, a pessoa é inocente. Ontem houve esses 3 casos que aconteceram, 2 com certeza eram 2 pessoas inocentes, pessoas cheias de sonhos, jovens negros, sabe, planejamento, um queria ser médico, jogador de futebol, outro queria ter uma família, ter filhos, e são sonhos destruídos. Então, e esse é um trabalho que a gente tem que desmistificar, essas fake news em todas as áreas, não só na política, fake news também na área policial, tentando sempre criar informações contra as pessoas jovens, porque todo mundo enfim, todo mundo não, mas no mundo policial, até para tentar proteger os policiais que cometeram crime, dizer assim, favelado, é bandido. E não, gente, não é isso. Ele está ali por uma condição, poxa, a condição é a condição financeira que ele tem, morar numa favela.
e começam a espalhar isso, né? Então, nós, jornalistas, somos bombardeados com fake news, e o nosso dever justamente é esse, desmistificar isso, procurar a verdade, e uma família é muito importante limpar o nome da pessoa. Imagina, né, dizer que a pessoa é bandida quando não é um estudante. Enfim, eu acho que isso é importante. No caso da Marielle, houve vários casos para dizer que ela era envolvida com tráfico, com traficantes, que ajudava na entrada de armas no Rio de Janeiro. Olha só, até isso nós recebemos, né? Então, isso é importante, a gente combater os fake news. Só a título de informação, né, eu estou aqui acompanhando o Twitter da vereadora Mônica Cunha, do PSOL, e ela informa, né, que os 3 rapazes mortos, o Wesley, Juan e Alex, né, são as vítimas mais recentes desse genocídio da população negra, né, quando a gente fala no genocídio da população negra, é um trabalho que a gente está querendo desenvolver aqui na Diretoria de Igualdade Étnico-Racial da ADI, como nós, jornalistas, podemos também atuar para enfrentar esse genocídio, e isso vai ser um trabalho que vai ser desenvolvido com os colegas da Universidade Federal Fluminense, através do Departamento de Antropologia, né, que tem uns estudos bastante aprofundados, né, sobre a violência praticada pelo braço armado do Estado contra a população negra em todo o Brasil. A gente fala braço armado do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Federal, enfim, são vários casos, e esse é um trabalho que nós estamos tentando tirar, né, da gaveta, é um projeto em parceria com o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro e o Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tomara que a gente consiga, e aí, Vera e Chico, a gente não vai dispensar vocês dessa parceria, não. Tem vocês aqui também para discutir esse tema. Luiz? Vamos lá. Eu tenho 2 em uma aqui. Aproveitar. É o seguinte, o trabalho do jornalista investigativo, ele é de alto risco também. A gente sabe de históricos de toda a natureza. Eu queria saber como é que vocês lidaram nessa primeira fase e se vocês estão, depois de 2020, vocês continuaram aprimorando, continuando o trabalho de investigação desse caso? Vocês estão acompanhando isso? Eu gostaria de saber essas duas questões aí com vocês. Vou começar com o Chico. Vai lá, Chico. Cara, primeiro assim, né, dizer a vocês que quando a gente juntou as nossas expertises, né, a Verinha falou, essa frase, vivo repetindo porque me marcou. Chico, está preparado para descer nas profundezas do inferno? Foi assim que ela falou. E era verdade, sacou? Porque, realmente é um submundo terrível. E, de novo, né, eu aqui com a minha pouca experiência até então nessa cobertura, mas eu acho que eu consegui entender que toda vez que a polícia está sendo pressionada, que há uma cobrança para resultados e tal. Outro dia eu estava num bar bebendo com meus amigos, chegou um senhor, juro para vocês, semana passada, né, que eu estou uma temporada aqui no Rio, estava no bar, e aí chegou um senhor mega assustado, assim, dizendo que tinha sido assaltado, e no meio da conversa ele falou para mim que era pai do governador do Rio de Janeiro, e era mesmo, entendeu? Então, assim, quando a polícia começa a ser muito acossada, eu já reparei, vamos entrar no morro e matar uns 10 lá. E aí é o que eles fazem. Para desviar. Um setor considerável da sociedade bate palmas para isso. Palmas. Mataram o mau elemento e aí fica tudo certo, né? Eu vi isso acontecer e acho que, além, né, de não resolver de jeito nenhum o problema, muito pelo contrário, né, o que se tem ali são crimes lamentáveis, né, e eu aplaudo essa iniciativa de vocês 1000 vezes, super necessária e super relevante, tá? Mas, né, quem merece realmente toda a atenção da polícia sai isento, e a gente está vendo aí como é perigoso e arriscado o crescimento dessas forças paralelas que mereciam a atenção e estão sendo deixadas de lado para a polícia, digamos assim,
resolver as suas demandas matando gente inocente Jovem. ou não. Acho que não tem que matar ninguém nas comunidades mais pobres do Rio de Janeiro. É assim que eu vejo o quadro. Vera. Eu endosso aí o que o Chico falou e eu vou responder uma segunda parte, né? Realmente é um super risco, né? Já eu fiz eu vou lembrar um pouco, em 2005, quando eu trouxe o problema das milícias, né? Na verdade, descobri, né, no jornalismo investigativo, que eu tenho tanto orgulho de ser uma repórter investigativa, o Chico também tem orgulho da nossa profissão, né? Mas realmente é muito perigoso. Quando eu dei esse nome de milícia até, né? E pegou, assim, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Foi uma coisa que eu comecei a perceber que estava acontecendo nas favelas, porque eu ando muito em favela, aquela coisa da sola de sapato que a gente tem que gastar, e nisso a gente acaba fazendo muitas fontes, e nessa toada eu acabei recebendo uma informação de que policiais militares, policiais civis também, militares, agentes penitenciários, hoje policiais penais, né? O nome, estavam dominando algumas favelas, né, dizendo que estão fazendo um trabalho de limpeza nas comunidades, nas favelas do Rio, e, na verdade, eles estavam extorquindo moradores, né, eles realmente tiravam os traficantes, né, matando ou expulsando, né, enfim, tirando as pessoas de lá, inclusive pessoas de bem também, né, e com isso, implantando essa coisa que a gente está vendo aí, que o Rio de Janeiro está totalmente tomado, que são as milícias, né? Quando eu me deparei com isso, eu comecei a ser perseguida. Eu tive ameaça de morte, ligaram para minha casa de madrugada, eu tive que deixar, né, de morar onde eu morava, enfim, tive que me afastar durante 9 meses, né, do trabalho. Não foi fácil, né? A gente fica doente, né? Com isso, né? De síndrome do pânico. E, óbvio, né? Eu comecei a ter um tipo de proteção e logo depois enfrento as coisas, mesmo coisas parecidas durante a cobertura da Marielle, né? Carro me perseguindo, durante uma investigação que eu estava fazendo em Rio das Pedras, a gente foi seguido, eu e o motorista percebeu, só que só falou comigo depois, 2 dias depois, mas eu acabei sofrendo a própria pele no mesmo dia que começaram, que eu estava saindo do meu trabalho e fui perseguida. Enfim, e outras coisas, mas que eu não vou detalhar. Mas realmente, por isso que eu avisei, falei com o Chico. Eu falei assim, Chico, você está preparado? E a gente conversou muito sobre isso, e ele falou, não, Vera, vamos nessa. E a gente manteve nosso pacto de apoiar o outro. E, né, até hoje a gente segue isso. Não é fácil. Vera, Marcos, oi. Vera e Chico, vocês, depois de 2020 para cá, vocês continuam acompanhando o caso? Vocês estão de olho nas possíveis as mexidas de pedras aí que estão em curso, somente agora, nessa fase nova, que o caso foi para a Polícia Federal, né? E como é que vocês estão enxergando, como é que vocês estão lidando com esse novo momento? A gente, na verdade, obviamente que não estamos tão ligados, tão focados como no início das investigações, infelizmente. Até por conta enfim, esse espaçamento, né, essa coisa durante esse tempo de 2 anos, os últimos 3 anos para cá, né, Chico? As informações começaram a ficar cada vez mais raras e outros casos começaram a surgir, e obviamente que nós fomos deslocados, meio que separaram a gente, né, deram meio que um divórcio da gente, para poder cada um focar na sua área respectivamente, porque principalmente no governo que a gente teve, né? O Chico foi muito demandado, eu fui muito demandada na área da policial, e Chico na área da política, mas agora a gente está retomando meio que um pouco separados, mas a gente conversa de vez em quando sobre os assuntos, quando a gente consegue se encontrar lá na redação, né, Chico? E falar um pouco das questões, e cada um, e a gente continua, mas obviamente não com o mesmo foco de antes, né? Até por conta dessas coisas que, como eu falei, já acabam suplantando, né? E
pelo assunto ter ficado mais raro. Mas acreditamos que agora, né, com essa retomada, né, a redação está, né, nós estamos focados nisso, mas de uma outra forma, menos mais pontuais, né, digamos assim. O Chico, bom, a gente já está chegando ao final, na reta final. Nós combinamos 55 minutos de programa, já estamos estourando o tempo. Poxa, seria muito legal continuar conversando com vocês, mas nós não somos bobos, não. A gente não vai esgotar tudo aqui. A gente vai voltar a convidar você, Chico, voltar a convidar você, Vera. Temos outros assuntos importantes como esse, perguntas como aqui, o caso da Marielle. Temos muitos assuntos importantes como esse caso da Marielle. Tomara que a polícia consiga divulgar o quanto antes, né? Quem mandou matar a Marielle e por quê, e aí sim a gente retoma essa conversa com o Chico. Mas, Luiz, você disse que tem 3 perguntas? Não, deixa para a próxima, Isso. Então, para fechar, eu estou sempre lembrando que, num trabalho como esse, a gente sempre faz uma reflexão de carreira, né? Como é que nós chegamos até aqui, olhar um pouco para trás, né? O que nós fizemos. E o início de carreira de vocês resulta no trabalho que vocês exercem hoje, porque está tudo interligado, né? Se você tem uma boa base, se você tem um bom começo, você começa a aprender bem. Você tem bons mentores, né? Bons colegas na redação que vão te passando dica. A faculdade não ensina tudo, né? A gente aprende muita coisa no dia a dia. Então, Vera, se você pudesse fazer assim um exercício, né? Do que você trouxe do início da sua carreira, no início da sua convivência com a reportagem de polícia, com os colegas, né? Tem muitos para citar, não quero citar apenas um, para o que você realiza hoje. É claro que muita coisa mudou, a tecnologia está aí, mas tem sempre o fundamento. Eu digo isso porque para mim tem um fato que é importante. Por exemplo, eu sou contemporâneo do Werneck, né? Nós somos colegas na redação do jornal O São Gonçalo, né? Nós começamos lá fazendo reportagem de polícia, né? E nós tivemos um mentor, né? Que era um repórter, ele não era formado em jornalismo, ele era aquele cara que começou fazendo investigação e escrevendo para o jornal. E ele já tinha uma certa experiência, mas ele era muito preocupado com quem estava começando, que era o meu caso e o caso do Werneck. Um dia ele chamou o Werneck, e falou assim: olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Se algum dia vocês entrarem numa delegacia e o policial ou o delegado chamarem vocês para tomar um café, não vá se vocês não tiverem dinheiro para pagar o seu café e o café dele. Olha, eu nunca mais esqueci esse ensinamento. Nunca mais esqueci. E você, Vera? Olha, eu tive ótimos mestres também, graças a Deus, né? Eu comecei em 1987 como história diária do Jornal do Brasil, né? E naquela época eu pegava o horário de 7 da manhã. E foi o boom das chacinas no Rio de Janeiro. Então eu era estagiária, né? E a primeira coisa assim, eu já perguntava: qual é a chacina de hoje? Porque eu era naquela época, eu saí 2 vezes só com repórteres, né, quando eu era estagiária, e depois eles te soltavam, você assinava a matéria, parecia que eu já era repórter, né? Mas eu, felizmente, tive bons professores. Eu tive o José Gonçalves Fontes, era o meu chefe de reportagem, né? Querido, infelizmente. Querido Fontes. Isso, ele me dizia, e ele já me botou no fogo, né? Na primeira semana de estágio, ele me mandou para um tiroteio no Morro do Borel. E aí avisou para o motorista, o César, né? Na época, o motorista falou assim: César, olha essa garota, me diz se ela tem coragem. E eu não sabia de nada, tá? Depois o motorista me contou: vê se essa garota tem coragem de subir o morro, se ela consegue pegar as informações direitinho. Aí depois ele consultou o motorista, né, e contou, enfim, e além do José Gonçalves Fontes, o Bartolomeu, né, o Bartozinho, Brito, e também o Dilson Berens, o Milton Amaral, então, assim, Mônica Freitas, que, né, cobria muito Polícia Federal, né, enfim, eu acabei me jogando para essa área de policial, né, eu fazia de tudo, mas
mas eu geralmente, por conta do horário, eu acabava pegando essas questões. E na chacina, muitas coisas me marcaram, né? A forma da polícia não fazer aquele cerco, né? Principalmente que as chacinas ocorriam na Baixada Fluminense, e não tinha nenhum cuidado, né, de preservar o local, né? Então, você entrava, olhava, né? Óbvio que eu tinha o cuidado, e naquela época eles já me falaram, ó, não mexe nada, porque, né, foca no jornalismo. Eu falei, não, pode deixar, eu vou ficar só de olho. E aí, isso me ajudou a aumentar o meu poder de observação. Porque como eu não mexia em nada, então eu tenho esse hábito de ficar olhando, parado, olhando, pegando todos os detalhes. Porque, inclusive, isso vai te ajudar no texto, né? Para você dar essa... Por isso que a gente gosta, Chico, a gente ama livro, né? Escrever livros, porque a gente tem esse espaço para contar todas essas nossas observações, e a gente gosta de detalhar, né? Nós, jornalistas da antiga, né? Amamos escrever muito, né? É uma coisa que reclamo hoje, porque é tudo texto curto, tem que ser direto, mas, enfim, essas dicas para mim foram muito valiosas, desses mestres que eu tive no Jornal do Brasil. Então, eu mergulho muito, essas coisas me chamam a atenção até hoje, eu guardo na memória. E o Fonte, não sei se você lembra, Marcos, tinha umas coisas assim, ó, não esqueça nunca a caneta, jornalista sem caneta é jornalista de muleta. Então, essas piadinhas ficam na nossa vida, e uma época muito gostosa. Não tinha tecnologia, mas tinha, né, esse carinho. O difícil era escrever a matéria com tanta informação da pauta do Fonte. A pauta já era... Verdade. Chico, era o vamos lá. Luciano, lembra? Luciano de Isso. Moraes quem fazia a pauta na época. Isso. Vai lá, Chico. Marcos, às vezes estou respondendo as coisas com delay aqui, mas eu queria falar ainda um pouco da cobertura. Tá. Eu quero fazer uma autocrítica pública, porque eu realmente deixei de escrever sobre o caso, né? Deixei. Isso me dói um pouco, mas é uma conjuntura, assim, essa coisa do jornalismo, a gente está sempre indo para uma história nova. Destruíram Brasília no dia 8 de janeiro, Bolsonaro e a confusão lá das joias. Tem sempre uma coisa acontecendo que vai deixando as outras para trás. Isso está dentro da própria rotina do jornalismo, né? Aí tem também as prioridades que você, repórter, vai dando para a sua vida profissional, né? Aí o que é mais importante para mim, cadê a novidade, né? Eu acho que as autoridades também precisam de produzir novidades para a gente não ficar fazendo memória, porque memória não adianta, memória está já dado, entendeu? Então, eu acho que eu faço essa autocrítica, mas lembrando a vocês que também a gente precisa desse combustível, né, que é a novidade, para voltar ao tema. E com relação a isso que a gente vê aí, essas violências e tal, eu acho que o jornalismo, a cobertura de segurança pública deu uma bela evoluída, especialmente nos anos 80, e a Vera digamos assim, um símbolo desse processo, que deixou de olhar só para o policial amigo e passou a olhar para a vítima que estava lá do outro lado, que tem o seu barracão invadido, sei lá. Mas, gente, infelizmente, ainda existe uma parcela considerável da sociedade, e nesses últimos 4 anos a gente viu bem a cara dessas pessoas, que elas perderam a vergonha de se esconder, aplaudindo a mortalidade, as chacinas, achando que é isso que resolve. E não resolve. A gente tem demonstrado, as matérias têm reiterado que não adianta você enfrentar a violência com violência, porque a violência só aumenta a violência, né? Mas eu acho que, de certa forma, o jornalismo tem feito esse papel, né, de não comprar a versão da polícia, mas acho que falta um pouco mais de consciência da sociedade para essa violência que as comunidades mais pobres sofrem, especialmente no Rio de Janeiro. É isso, gente. Perfeito, Chico. Muito bem. Chico, Vera, Luiz Paulo, estamos encerrando aqui essa entrevista. Eu agradeço muito a gentileza de vocês em dedicar esse tempo para conversar com seus colegas aqui na ABI, né? Dentro Nós da que ABI, agradecemos. e também falar, né, para fora da ABI, um público que acompanha e são leitores de vocês, né, no Jornal Globo. E é muito importante essa conversa
e eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de falar e expressar um pouco desse importante trabalho que vocês ainda realizam. Certamente, Chico, novidades virão, aquele caderninho de telefone vai voltar a funcionar, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, vocês vão voltar para as páginas. Verinha vai ter que me aturar novamente. Vocês vão voltar porque a sociedade precisa saber quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Gente, muito obrigado. Que isso. Muito obrigado. Até a próxima. Gente. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada. Tchau. Obrigado, Chico. Obrigado, Vera. Marielle e Anderson presentes. Marielle e Anderson presentes. Com certeza. Obrigada.